Como nos reunimos aqui hoje, os UAP estão em nosso espaço aéreo, mas são grosseiramente subnotificados. Esses avistamentos não são raros ou isolados, são tripulantes militares de rotina e pilotos comerciais, observadores treinados cujas vidas dependem de identificação precisa, e que estão frequentemente testemunhando esses fenômenos. O estigma associado aos UAP é real e poderoso, e desafia a segurança nacional, silencia pilotos comerciais que temem repercussões profissionais e desencoraja testemunhas. Isso é agravado por alegações recentes do governo, questionando a credibilidade do depoimento da testemunha ocular de 2014. Eu era um piloto de F-18, no esquadrão de ataque da Marinha. 11 dos pilotos e eu estávamos estacionados em Virginia Beach. Após atualizações feitas em nossos sistemas de radar de jatos, começamos a detectar objetos desconhecidos operando em nosso espaço aéreo. No início, presumimos que seriam erros de radar, mas logo começamos a correlacionar o radar com vários sensores a bordo, incluindo sistemas infravermelhos e eventualmente através de identificação visual. Durante uma missão de treinamento na área de alerta Whisky 72, 10 milhas ao longo da costa da Virgínia, 2 F-18 Super Hornets foram divididos por um UAP, o objeto descrito como um cubo cinza escuro ou preto, dentro de uma esfera clara, chegou a 50 pés da aeronave principal, e foi estimado em 5 a 15 pés de diâmetro. O comandante da missão encerrou o voo imediatamente e retornou à base. Nosso esquadrão apresentou um relatório de segurança, mas não houve reconhecimento oficial do incidente, e nenhum mecanismo adicional para relatar os avistamentos. Logo esses encontros se tornaram tão frequentes que a tripulação discutiu o risco de UAP como parte de seus resumos pré-voo regulares. Decidi trazer esse conteúdo, não para tentar convencer ninguém sobre a existência desses objetos, muito menos a existência de vida fora da Terra. Como disse o cientista e astrônomo Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. O depoimento anterior é apenas de uma única pessoa, mas todos sabemos que existem muitos. O que me chamou a atenção nesse caso é que um tenente da Marinha dos Estados Unidos, piloto de avião caça, com o apoio do seu comandante, decidiu se impor perante o governo, alegando que os Estados Unidos da América não estavam sendo totalmente transparentes com o povo e o Congresso americano. Para um homem com carreira garantida, salário de $15.000 por mês, ou o equivalente a R$80.000 por mês, correr o risco de perder tudo, me pareceu realmente um caso que merece atenção. Além do risco de ser preso por expor informação privilegiada do governo, ele colocou em jogo seus anos de carreira como militar, reputação, aposentadoria e principalmente a liberdade. Nos últimos anos, os governos de todo o mundo vêm publicando notas e fazendo menção a objetos voadores não identificados. É claro que é preciso filtrar essas informações, pois muitos que fazem questão de se pronunciar sobre o assunto, na verdade querem vender seus livros e ganhar dinheiro participando de programas de televisão. Como sabemos, alguns até ganham filmes e séries baseadas em suas histórias. A série Top Secrets, OVNIs disponível na Netflix, é uma dessas histórias que virou programa de TV, mas traz uma abordagem interessante sobre o assunto. A recorrência em afirmar o avistamento de OVNIs, somado com o depoimento de pessoas importantes como um piloto de caça, me fazem questionar se existe realmente algo desconhecido sondando nossas vidas, ou de repente até sondando nossa realidade em um possível multiverso. Buzz Aldrin, engenheiro e astronauta, famoso por ser o segundo homem na Lua, fez uma reflexão interessante em uma entrevista remota. Came back and joined up
and then we separated from the rocket. The rocket went toward the sun, and we saw it, but then we saw a light out in space that was going with us. I think we all three of us knew that it was one of the panels. Maybe, maybe not. Maybe one chance in a billion it was an alien. Now, Carl Sagan, the astronomer, probably very smart, has given more thought about humans, the practical, sending humans, and having maybe some life or something unusual. We didn't always agree with him, but he had the perspective of longer term and what's out there. And he made a very important statement that extraordinary claims require extraordinary evidence. And it's very easy to say, oh, there goes the UFO out the window. That's not extraordinary evidence. It's a very huge claim. De fato, como o próprio Buzz Aldrin diz, a probabilidade de o objeto visto ser parte do equipamento da missão existia, mas talvez não fosse. Por fim ele cita Carl Sagan, como fizemos no início do vídeo, mas isso não elimina a possibilidade de ser algo desconhecido fora da nave. De fato, se aplicado o método científico, só poderíamos afirmar algo a partir do momento que provas concretas forem observadas, e isso implica muita coisa. Mas, como diz o ditado popular, a ausência de provas não é prova de ausência. Não é porque não encontramos evidência da existência de algo, que esse algo não exista. Vamos imaginar que você tenha nascido na Idade Média, mais de 300 anos antes do primeiro dinossauro catalogado. Se alguém te dissesse que tais criaturas existiram e dominaram a Terra há milhares de anos, você provavelmente não acreditaria, pois não teria evidências disso, mas a ausência dessas evidências não é a prova definitiva que eles nunca existiram. Ou seja, não existia evidências até aquela época, mas hoje temos evidências de sobra sobre o assunto. Da mesma forma, objetos voadores não identificados podem ser extraterrestres, e isso não passa de uma possibilidade. Assim como a evidência sobre os dinossauros, talvez vamos descobrir só daqui a alguns anos, ou até milhares de anos. A origem desses objetos levanta uma série de dúvidas, as possibilidades são incontáveis. Talvez estejamos tendo contato com civilizações que atingiram tecnologia suficiente para viajar entre as muitas dimensões previstas teoricamente na física quântica, ou quem sabe realmente sejam seres de outras galáxias que conseguiram construir um motor de dobra espacial, com tecnologias muito mais avançadas que não conseguimos nem imaginar. Não podemos excluir das possibilidades, tecnologias que o próprio governo esteja desenvolvendo. No passado, os Estados Unidos já tiveram projetos secretos sendo desenvolvidos, os chamados projetos negros, e segundo relatos eles continuam em desenvolvimento até hoje. Um desses projetos é o famoso Blackbird, o avião SR-71 com uma fuselagem de titânio foi desenvolvido em 1964 pela CIA Aeronáutica Americana. O avião era capaz de atingir Mach 3,5, o equivalente a 3.600 km por hora, e sua altitude máxima era de 26.000 km. Se essa tecnologia já existia nos anos 60, imagina o que pode existir nos projetos secretos atualmente. De qualquer forma, existem uma série de relatos de avistamentos e contatos que chamam a atenção, e o Brasil não fica de fora quando o assunto são OVNIs. Existem relatos espalhados por todo o país.
Um dos mais famosos é a Operação Prato, realizada pela Aeronáutica Brasileira para investigar objetos não identificados na cidade de Colares, no Pará. Claro que alguns casos são muito sensacionalistas, então vou evitar entrar no assunto. No fim de 2022, vários pilotos que sobrevoavam o sul do país relataram avistamento de luzes se movendo em formas espirais, sobre a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Em certo momento, um dos pilotos pergunta sobre voo de caças F-5 da aeronáutica na região, mas a torre de controle afirma não ter essa informação. Será que a aeronáutica recebeu informações e enviou caças à região para investigar? Vamos ver o registro. Controle Elda 3406. Prossiga. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem. Às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, 3406. Nós informamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte de ondas das mesmas luzes no mesmo local. Informar as milhas, mas estão bem altas. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Muito obrigada pela informação, 3406. Esse reporte, o Tom 8014. À esquerda, né? Paciente, o Tom 8014. Qual é? Luzes brancas, vermelhas? 3406. O 3406, prossiga. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. O ciente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém que elas estão paradas. E a princípio não interferem na aproximação. Gente, obrigado. Por gentileza, as luzes que são, elas estão apontadas para o sul? Os 406 da torre tem condições de informar? Elas estão, a gente está visualizando elas ao sul de Porto Alegre. Mais ou menos na proa 220. Elas aparecem por vezes e somem, apagam e usam, somem, aparecem novamente. Mas a gente está visitando já faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem também, nós estávamos aqui, mas elas aparecem bem na hora que nós estamos para o norte. Elas estão na nossa cauda, no Gabriel. Bom voo aí. Valeu. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas, bem forte. A gente teve um reporte da aeronave que aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. Elas aparecem bem fortes, estão girando em espiral entre elas. Gente, o senhor tem condições de informar a altitude, mais ou menos? Olha, a gente estava no nível 380, nós estávamos bem mais altos que a gente e na nossa proa, durante o voo todo. E sei lá, deve estar. Gente, obrigada pela informação. 408, desça sem restrições para 4.000 pés, quem negar no 023, direto ao Vivuvi. 023, 4.000 direto ao Vivuvi, estação de 408. Senhorita, teria informação de F5 voando hoje? Na área da lagoa ali? Lagoa 1? Não, hoje a gente não teve voo faz bastante tempo. Você recebeu algumas luzes? A gente tem outros tráfegos recebendo também. Então 3408, controle? Diga. O senhor recebeu informação de alguma decolagem de algum F5 ou o senhor só viu suas luzes? Luzes, senhorita, luzes. Gente, obrigado, seu 3405. Em média 2, a gente já teve alguns reportes anteriores dessas mesmas luzes.
Estranhamente, o último piloto que relatou o avistamento faz uma pergunta sugestiva a respeito de caças da aeronáutica na região. Na sequência, ele evita o assunto e confirma 3 vezes o avistamento de luzes. Minha impressão é que o piloto ficou nervoso com o que viu e evitou o assunto sobre os caças para evitar papelada com a companhia aérea. O que você acha? Deixe nos comentários. Um outro caso que vale a pena ser mencionado é do divulgador científico e geólogo Sérgio Sacani, do Space Today. Várias vezes ele já contou essa história em podcasts, mas vamos ouvir o relato resumido em um corte. Vou contar o caso, hein? Para acabar aí a sexta-feira de vocês vão ficar arrepiados. Então, eu entrevistava a galera, entendeu? Fulano, vou lá entrevistar, não sei o que, cara. Aí um dia entrou em contato comigo um senhor, que ele dirigia um caminhão no interior de Minas, um caminhão de uma transportadora, e numa dessas estradas, um dia, isso ele contando, né? Ele teve um avistamento, a nave e tal, não sei o que. E aí, quando ele teve esse avistamento, os seres, ele teve contato com os seres e tal, os seres falaram assim, ó, daqui X anos, X dias, você vai estar passando por aqui e nós vamos se encontrar de novo. O cara esqueceu tudo isso, ele esqueceu esse negócio. No dia exato que foi falado, ele estava passando no mesmo lugar e pá, contato de novo, cara. E isso foi 3, 4 vezes. Ele era um cara super simples. Então aquele negócio do cara querer ficar famoso, ele não tinha esse negócio de querer ficar famoso, porque ele não foi procurar ninguém, entendeu? Ele era super simples, ele não tinha muita instrução, entendeu? Tinha parado de estudar, tipo, lá na 4ª série, uma coisa assim, sabe, pra poder trabalhar e tal. E ele desenhava mal pra caramba, porque aí eu fui na casa desse cara, comecei a conversar com ele e tal, fazendo entrevista mesmo de ufologia com o cara. E ele começando a contar e tal. Aí, lá pela cidade, eu falava, cara, desenha aqui pra mim uma casa. Ele desenhava mal pra caramba. E aí, de repente, ele falava, me dá um papel aqui, cara. E começava a desenhar a nave. Muito detalhe. Um negócio foda, que você não via, era um negócio artístico mesmo. Aí conversava, me dá o papel aqui de novo. E desenhava um ser assim, ó, perfeito, cara. Perfeito. E foi nessa, cara. E foi falando que ele avistava, que não sei o quê, que ele falava várias vezes, não é mentira, cara, eu tenho até medo, às vezes eu não consigo dormir por conta disso e tal, não sei o quê. Aí, de repente, cara, esse cara fala assim pra mim, isso eu tava na casa dele, era umas 11 horas da noite, ele chega pra mim e fala assim, agora nós temos que parar, agora. Já falei tudo, não posso falar mais nada. Eu falei, não, mas por quê? Não, eles estão aqui. O cara falou desse jeito, cara, eu fico arrepiado até hoje, cara, isso faz muitos anos. Eles estão aqui, eles estão me controlando e eles pediram pra eu parar agora, pra não dar mais detalhe pra você. Olha que doideira, cara. Esse cara aí depois, senhor, aí depois faleceu, morreu lá, por causa natural mesmo, cara. E é a única história, cara, que eu ouvi, que eu tenho alguma coisa nisso aí, cara, entendeu? Porque ele era um cara muito simples, entendeu? E ele falava de coisas assim que não era da cultura dele, culturalmente, entendeu? Ele tá ali nessa transportadora, era uma empresa, não era empresa dele, era uma empresa. Ele fazia exames periódicos, tudo, ele nunca teve problema, entendeu? De nada, nunca foi identificado nenhum problema, ele fazia exame psicotécnico, para poder dirigir o caminhão, né? Então ele tinha que ter tudo isso em dia, tudo certinho, e ele tinha tudo em dia, tudo certo, cara. Só que isso aí é um negócio, cara. É um negócio, a única coisa, a única, cara, de tudo que eu já vi e tal, é esse cara aí. Realmente intrigante. Existem vários relatos e assuntos interessantes envolvendo avistamentos, casos realmente sinistros onde não há indícios de interesses paralelos. Até que comprovações científicas não sejam feitas, ficamos na dúvida, alimentando nossa curiosidade a cada relato. De qualquer forma, essas histórias nos deixam com um frio na barriga, sobre o que pode ou não estar por aí. Talvez agora mesmo exista algo te observando por buscar essas informações sobre OVNIs. Pelo menos é o que eu sinto enquanto escrevo o roteiro desse vídeo, um frio na espinha como se tivesse algo aqui nesse momento.
E você? Sentiu também? O que você achou dessa viagem pelo mundo dos OVNIs? Fique ligado para mais conteúdo intrigante e misterioso. Até a próxima!